Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma terça-feira teológica e hoje nós estaremos falando sobre os problemas que a igreja do século XXI encara, os problemas que a igreja desde o primeiro século enfrenta. E para isso, nós precisamos entender que uma das maiores provas, um dos maiores atestados de que a igreja não é desta terra, é o fato de que em todas as épocas, em todas as eras, a ideologia cristã, o desenvolvimento, o crescimento do cristianismo nunca foi aceito e enxergado com bons olhos. Quando nós voltamos à história, desde a igreja gloriosa de Atos dos Apóstolos, nós podemos enxergar algumas oposições, alguns ataques que faziam frente ao cristianismo. Dentre estes ataques, gostaria de mencionar 3 frentes de ataques ao cristianismo que permeiam em toda a história da igreja. O primeiro ataque é o ataque intelectual. O segundo ataque é o ataque na estrutura da igreja. E o terceiro ataque, a terceira linha de oposição, é a morte. É matando os crentes, é matando os cristãos. Falando sobre a questão intelectual, podemos enxergar que Pedro, Paulo, Tiago, Judas, o escritor aos Hebreus, estavam combatendo heresias gnósticas. E um detalhe muito interessante a ressaltarmos é que o gnosticismo ele não é como o judaísmo ou até mesmo como o cristianismo. O gnosticismo ele possui alguns ramos, ele possui algumas vertentes que fazem com que ele venha a divergir. Então são muitos pontos dentro desta ideologia, dentro desta religião, dentro desta seita gnóstica. Quando nós olhamos a Bíblia, desde lá de trás, como por exemplo, o escritor aos Hebreus e Pedro em suas epístolas gerais, universais, vemos ambos rebatendo alguns pensamentos e algumas ideologias de Fílon de Alexandria. Por que é importante nós mencionarmos isso? Porque a igreja do século número 21 vem sofrendo os mesmos ataques. Ataques estes de ordem intelectual. Por que Fílon de Alexandria é uma figura muito importante no que diz respeito ao combate das heresias? O cristianismo ele surge dentro do judaísmo, ele se desenvolve dentro do judaísmo. E Fílon, ele era um judeu apaixonado, era um praticante do judaísmo, que era apaixonado por Platão. E o que é que Fílon fazia? Ele alegorizava tanto o Antigo Testamento, ao passo em que ele colocava as falas e os milagres que Moisés viveu dentro da ótica platônica. Ele pegava os ensinamentos de Moisés e alegorizava para encaixar nos ditos de Platão. Tudo isso para manter uma miscigenação, uma superstição, um misticismo dentro do judaísmo. E alguns crentes sem instrução, sem direcionamento, embarcavam neste caminho sem volta. Eles se dedicavam em viver acerca dos ensinamentos de Fílon. É justamente por isso, a esta frente de ataque, que as epístolas universais de Pedro, a carta aos Hebreus, são escritas para combater. A carta aos Hebreus não somente aos judeus que estavam tentando fazer com que aqueles que haviam se convertido retornassem ao judaísmo, mas também
é um ataque às ideologias heréticas de Fílon de Alexandria. E hoje, no século de número 21, nós vemos alguns ataques semelhantes. Nós vemos algumas pessoas, nós vemos alguns líderes e a maior parte das vezes são líderes que exercem ou possuem uma grande visibilidade no cristianismo, no mundo gospel. E é por meio destes que ensinos falsos vão sendo disseminados. E é por meio destes que ensinos fraudulentos vão bombardeando a sã doutrina. Mas nós chegaremos lá. Porque enquanto tem ataque, também tem defesa. E esta defesa se tornou o maior ataque do cristianismo. A segunda linha é a linha de ataque cultural. Nós vemos que em todas as eras, em todo o tempo, o cristianismo, ele sofre retaliações, o cristianismo, ele sofre perseguições, porque as pessoas tentam adaptar o cristianismo à cultura. É claro que nós não podemos fazer como Tertuliano. E Tertuliano dizia que o cristianismo nada tem a ver com a cultura. São totalmente divergentes, quando na verdade, quando nós analisamos os reformadores, como por exemplo Lutero e Calvino, eles defendiam que Cristo é superior à cultura. Logo, o cristianismo precisa influenciar a cultura e não ser influenciado pela cultura. Nós vemos que o costume, a cultura dos judeus do tempo de Jesus fez com que o primeiro concílio estivesse na Bíblia, em Atos capítulo de número 15. Aquela discussão entre judeus e gentios, o que é que nós faremos, fez com que a igreja tivesse que tomar uma linha de frente para se opor ao ataque que vem por meio da cultura. Todas as vezes que a cultura tentar suplantar o cristianismo, nós precisamos, por intermédio da palavra, mostrar que Cristo é suficiente. E que Cristo nunca se amoldou ao âmbito cultural, às culturas propagadas e disseminadas. A terceira linha de ataque, a terceira linha de frente, que faz constante ataque ao cristianismo, é o ataque pessoal, é a morte, é o ataque à vida, é a morte. Só um detalhe, é que todas as vezes, o segundo ataque, a segunda frente de ataque contra a igreja é o fator cultural, que afeta as estruturas da igreja, que tenta afetar as estruturas da igreja, tentando fazer com que a igreja venha se adequar aos rudimentos que estão regendo a sociedade. E hoje, o que é que acontece? Nós vemos que a cultura é uma cultura relativista, que em todo tempo tenta relativizar o pecado, ao passo em que em muitas igrejas já não se prega mais contra o pecado. Por quê? Porque se pregar contra o pecado, você pode ser preso. Se pregar contra o homossexualismo, você pode ser preso. Se pregar contra qualquer outra espécie de pecado que hoje se tornou um pecado de estimação, você pode sofrer em juízo, você pode ser réu do Estado. Então, as igrejas têm se adaptado à cultura. E por fim, o terceiro ataque, a terceira frente de oposição, são as mortes. E com base nisso, nós podemos mencionar
aquilo que Tertuliano diz, que o sangue dos mártires são as sementes da igreja. O sangue dos mártires é como a semente do cristianismo. E onde pingou, nasceu. Nasceram mais e mais cristãos. E hoje, Lucas, como é que a morte acontece? Como é que a morte ocorre? A morte ocorre por meio de cancelamento. A morte ocorre, o dano, o ataque físico ocorre mediante as pessoas taxar você, considerar você um falso. Então vamos recapitular aqui. Quais são os ataques à igreja? É o ataque intelectual, porque são grandes pensadores, são grandes ideologias, e só conseguiremos rebater com base no intelecto, no estudo e também com estratégias advindas do céu. Nós temos a segunda linha de ataque, que são ataque nas bases, na estrutura da igreja, que é a geração de falsos líderes, é a geração de... é o gerar, é o conceber líderes fracos, que para não terem problemas maiores se adequam à cultura. E a terceira linha de frente de ataque é o ataque físico. E existe uma curiosidade muito grande, que o inimigo, o diabo, ele instigava homens a matar os crentes. E ele descobriu que esse matar e torturar os crentes fez com que se desenvolvesse ainda mais o cristianismo, fazendo com que os primeiros séculos da era cristã, com toda a perseguição sofrida, com todo tipo de escárnio e mortes e toda sorte de assassinatos cometidos, fizeram apenas com que a igreja crescesse e se desenvolvesse. E o nome deste período é conhecido como o efeito omelete. Quanto mais bateu, mais cresceu. Quanto mais maltrataram, quanto mais perseguiram, quanto mais injuriaram os crentes, mais a igreja cresceu. E aí, com base nessas três linhas de frente de ataque, não existem só essas, existem mais linhas de ataque. Só que essas foram uma das principais, podemos assim dizer. A igreja revidou. A igreja também gerou linhas de frente de ataque. E quais foram elas? Primeiro, a igreja estabeleceu a fé. Por quê, Lucas? Quando os gnósticos, quando Montano, quando Marcião vieram com seus ensinos falaciosos e perigosos, a igreja, os estudiosos, eles tinham como responder. Eles tinham como resolver todas aquelas questões. Mas, e aqueles que agora faziam parte do cristianismo e ainda não tinham se desenvolvido? Como eles iriam resolver? Então, a primeira linha de frente é o estabelecimento da fé. É estabelecer a fé. É estabelecer doutrinas. O passo desenvolvido foi estabelecer cristologia, estabelecer
pneumatologia, estabelecer escatologia, estabelecer soteriologia. Então, quando nós olhamos a resolução para os ataques, a primeira atitude foi estabelecer o que eu creio. Como é que nós crentes enxergamos a doutrina da salvação? E aí foram pontuando caminhos dos quais a igreja deveria seguir crendo. A segunda linha de oposição levantada pela igreja é o estabelecimento do cânon. Porque quando nós olhamos ali o final do primeiro século, Marcião ele havia feito o seu próprio cânon, ele havia desenvolvido, de acordo com o seu pensamento e a sua idealização, o que seria, quais livros fariam parte do cânon e quais livros não fariam. Então a igreja, analisando este primeiro herege, que alguns estudiosos vão dizer que Marcião ele se encontra com Policarpo, que foi discípulo de João, o discípulo, o apóstolo de Jesus, e Marcião, se gabando de seu feito, de ter estabelecido o cânon, ele chega até Policarpo e diz: Policarpo, tu me conheces? E Policarpo responde: sim, eu conheço, tu és o primogênito de Satanás. Então este que tentou deturpar, este que tentou atacar a igreja com o estabelecimento de seu próprio cânon, e não somente ele, outros hereges, a própria doutrina do gnosticismo que foi se estendendo por muitos anos, que feria, sabe, principalmente com a teoria docetista, a cristologia, com o estabelecimento do cânon, ficaria mais fácil resolver essas questões. O que é o estabelecimento do cânon? O estabelecimento do cânon é direcionar os crentes a qual tipo de conteúdo consumir. E por fim, a terceira linha foi sancionar a apostolicidade da igreja. O que é isso, Lucas? Foi estabelecer os bispos que iriam coordenar, iriam dirigir, iriam supervisionar, iriam liderar as igrejas. Foi estabelecer uma hierarquia. Para quê? Para que pessoas responsáveis, devidamente capacitadas, devidamente amparadas pelas escrituras, experimentadas em alguns processos que era comum daquela época, viesse fazer linha de frente a todas as heresias e ensinos enganosos que viessem ser disseminados dentro das igrejas. E para nós encerrarmos, com base nesta introdução à história da igreja, e o que é que tudo isso na história da igreja tem a ver com a igreja do século XXI. Hoje tem faltado líderes que conhecem doutrina. Hoje tem faltado líderes que por amor ao evangelho têm feito dura oposição aos ensinos, aos ataques no intelecto da congregação da qual são líderes. A segunda frente, que é o estabelecimento do cânon. Nós temos líderes hoje que nunca leram a Bíblia uma única vez sequer, que não conhecem as escrituras. E não conhecendo o que é verdadeiro, aquilo que é falso, pode ser disfarçado de verdadeiro e ser valorizado por líder que não conhece a verdade como se fosse algo verdadeiro. É por isso que hoje o pentecostalismo, ele é, podemos assim dizer, muito confundido com o neopentecostalismo. Enquanto o pentecostalismo é baseado na ortodoxia, o neopentecostalismo é baseado na neo-ortodoxia. E líderes despreparados não conseguem enxergar
a falsidade contida em muitos ensinos, como teologia da prosperidade, confissão positiva, maldição hereditária e todas essas doutrinas que reduzem, que minimizam o poder de Cristo, a glória de Cristo. E o terceiro, existem líderes que infelizmente não sabem quais são os seus papéis. Não sabe o que deve desenvolver, não sabe o que deve fazer, não sabe a quem recorrer. E por ter uma liderança frágil, vai gerando liderados frágeis, e um líder frágil com liderados frágeis, um líder que não conhece o alvo, não conhece a sua fé, não conhece o caminho pelo qual os seus antepassados seguiram, está criando uma geração de líderes que não conhece também o que os seus antepassados viveram. E agora, o que é novo e aos olhos naturais atrativos vai sendo abraçado. Líderes frágeis geram liderados frágeis e serão frágeis com o Canon, e serão frágeis com as doutrinas que baseiam e norteiam a nossa fé. Que verdadeiramente nós venhamos reestabelecer aquilo que vem sendo perdido no século XXI. Que sejamos nós, homens e mulheres, levantados pelo Espírito Santo de Deus, para trazermos à tona essas frentes que se opuseram às frentes malignas. Que nós venhamos ser estes homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo de Deus a fazermos retroceder os embaraços demoníacos contra a igreja. Que Deus os abençoe, curta, compartilhe, comente este canal, comente neste vídeo, acesse os outros vídeos deste canal e também comente para que possa alcançar o maior número de pessoas possíveis e mais pessoas venham ser edificadas por meio deste breve ensino. Que Deus os abençoe. Semana que vem temos mais.